بسم الله الرحمن الرحيم. الندوة العالمية للشباب الإسلامي. جاءت فهبوا يا شبابي واقطفوا الزهرة من روضه. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez na nossa aula de hoje, lição número 4. E nesta lição nós vamos tratar sobre as preposições. Nas aulas passadas nós vimos o artigo definido e vimos também um pouco sobre os pronomes demonstrativos. Agora vamos dar mais um passo à frente para podermos conhecer de uma forma um pouco mais detalhada sobre as preposições na língua árabe. Isso mesmo. Se você nunca ouviu falar de preposições na língua árabe, então é hoje que você vai conhecer quais são as preposições na língua árabe e quais são as suas funções numa frase. A nossa lição de hoje, que é a Darsu Arrábia, que significa a lição número 4. As preposições na língua árabe são chamadas de hurufu, al-jar, huruful jar, huruful jarri. Portanto, tem aqui a expressão hurufu, que significa letras. Na verdade, a palavra huruf deriva-se, é o plural da palavra harfu, quer dizer letra. Então, quando se juntam as duas palavras, significam huruful jarri, quer dizer as preposições. Quais são as preposições que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver 4 preposições, que são, nesse caso, preposição fi, que significa no, ala, preposição ala, que significa sobre, ou em cima de, em cima de, mi, que significa de, e a preposição ila, que significa para. Então, essas são as 4 preposições que nós vamos ver na aula de hoje. E assim como vamos conhecer as suas funções. Tudo bom? Para melhor entendermos essas preposições e as suas funções, vamos então trazer ou apresentar algumas frases curtas, conforme nós falamos de que as primeiras lições, elas têm como objetivo ajudar o aluno a construir um vocabulário. E nós vamos, o tempo inteiro, vamos usar as palavras que nós vimos desde a primeira aula. Por isso é bom memorizar essas palavras, porque elas se repetem o tempo inteiro. E nós vamos usando elas para construir novas frases e desenvolvermos também a língua árabe de uma forma mais simples e mais fácil. Tudo bom? Então vamos lá ver algumas frases curtas para melhor entendermos o uso e as funções dessas preposições. Aqui eu tenho algumas frases curtas que demonstram o uso e a função das preposições que nós vamos detalhar um pouco hoje. Então, a primeira frase, na verdade, que é uma frase curta e incompleta, depois nós vamos ver outras frases completas e curtas. A primeira frase que eu tenho aqui é fil bait. Então, a preposição fi, que significa num ou na, quando ela é traduzida para a língua portuguesa, portanto, pode ser masculino ou feminino. Não tem nenhuma diferenciação. Ou seja, esta preposição ela é usada
para o feminino, assim como para o masculino. Aqui eu tenho, nesse caso, fi, que quer dizer na, ou em, ou dentro de. Então, nesse caso, fil baiti, dentro da casa, ou em casa, ou na casa. Então, dependendo do contexto e da tradução. Mas o que vale saber é que fi sempre se usa para poder se indicar o que estiver dentro de uma coisa, o que estiver dentro de. Então, se a pessoa está dentro de casa, então, fi casa, quer dizer, a pessoa está dentro da casa. Fil bait. Se estiver em cima da casa, então, o pronome, a preposição que é usada é ala, quer dizer, sobre. Então, eu tenho aqui preposição fi, para indicar o que estiver dentro de alguma coisa. Ala, que significa sobre ou em cima de. Então, tudo que estiver em cima, nós usamos ala. E aqui eu tenho a palavra al-baitu. Observem que a palavra al-baitu, ela termina com dhamma. Al-baitu. Ela termina com dhamma. Vamos ver? Aqui eu tenho dhamma. Al-baitu. Normalmente, todas as palavras árabes que estejam independentes, normalmente todas elas terminam com dhamma. Agora, quando elas são usadas numa frase, quando elas começam a construir ou a fazer parte de uma frase, portanto, elas sofrem algumas mudanças em função do artigo, ou do pronome, ou do substantivo, ou da preposição, e etc, etc. Nesse caso, eu tenho a palavra al-baitu. Essa é a natureza dessa palavra, terminando com dhamma, ou dhammataini também, baitun, conforme nós vimos na aula anterior, onde nós falamos sobre artigos. Eu quero dizer de que alguma coisa está dentro da casa. Nesse caso, vou precisar de uma preposição, que é a preposição fi. 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 Tá? Então, a leitura é fi, um pouco alongada. Fi. E aí, vem a preposição e depois, em seguida, portanto, o nome ou o adjetivo. Qual seria a sua função gramatical? Observem bem que quando eu tenho aqui a palavra al-baitu no começo sem a preposição fi, ela termina com dhamma, conforme falamos de que naturalmente as palavras em árabe terminam com dhamma ou dhammatayn, que seriam os tanwins, quando elas estiverem no estado de indefinido ou isoladas de uma forma independente. Então, nesse caso, eu tenho a palavra al-baitu, que por natureza termina com dhamma, ou terminou com dhamma. Agora, quando essa palavra ela é antecedida por uma preposição, portanto, quando a preposição vem antes dela, essa preposição desempenha uma função. Qual é essa função? É que todas essas preposições, elas mudam o formato da palavra, passando de dhamma para kasra. Ou seja, quando eu digo fil baiti, obrigatoriamente, como regra, eu tenho que terminar com kasra. Fil baiti. Fil baiti. Então, a função, neste caso, gramatical das preposições é que elas obrigam que a palavra termine com kasra. Então, todas as palavras que levam preposição devem terminar com kasra.
Ou seja, nós estamos falando de huruful jarri. Quando fala-se de huruful jarri, que significa preposições, huruful jarri, né? Huruf al-jarri. Então, huruful jarri são aquelas preposições que obrigam que a palavra que vem depois termine com kasra. Portanto, essas são as chamadas huruful jarri. Então, aqui tenho o segundo exemplo, al-maktabu, que significa mesa do escritório, a mesa que nós usamos no escritório. Ala al-maktabi. E aqui eu tenho mais uma vez a preposição ala, que quer dizer sobre. Né? Ala quer dizer sobre, em cima de. E aqui mais uma vez eu tenho a palavra, né, no modo definido por alif e lam, terminou com dhamma, al-maktabu, e quando entra o pronome, a preposição queria dizer, a preposição ala significa sobre, ela transforma dhamma para kasra. Portanto, é que tem essa mudança. Dhamma virou kasra. Ala al-maktabi. Então, a regra é essa, a pronúncia é essa. Ala al-maktabi. Tem que terminar com kasra. Essa é a regra gramatical. Tudo bom? Outro exemplo eu tenho al-masjidu. É a mesma regra que nós vimos aqui em cima, na primeira frase. Al-masjidu, a mesquita. Fil masjid significa na ou dentro da mesquita. Né? Quer dizer, alguém que está dentro da mesquita. O fulano está fil masjid. O Antônio está fil masjid. Fil masjid. Quer dizer, o Antônio está na mesquita. Foi lá para fazer as orações, ou está na igreja, fil kanisa. O Antônio fil kanisa. Né? Está na igreja. A palavra kanisa, deixa eu escrever aqui ao lado. Al-kanisa. Al-kanisa. Fil kanisa. Al-kanisa. Aqui eu tenho a palavra kanisa. Fil kanisa. Então, kanisati, fil kanisati. Deixa eu colocar aqui o kasra, porque eu vou usar fi. Fil kanisati quer dizer igreja. Né? O fulano está na igreja. Fil kanisati. Então, quer dizer que as preposições na língua árabe desempenham essa função de mudar de kasra ou de dhamma, quer dizer, para kasra. O último exemplo, vamos lá ver aqui, as-sariru. As-sariru que significa a cama. Então, nós não dormimos dentro da cama, nós dormimos sobre a cama, em cima da cama. Então, nesse caso, usamos a preposição ala, que significa em cima de, sobre, tudo que estiver em cima de uma outra coisa. Então, a preposição, ou se usa a preposição ala. Aqui eu tenho ala sariri. Né? Ala sariri. Então, ala sariri significa sobre a mesa. A gente, sobre a cama. A gente diz que ele está na cama. Né? Na nossa língua. Ele está na cama. O fulano está na cama. Dificilmente nós dissemos o fulano está sobre a cama ou em cima da cama. Mas quando nós vamos para a língua árabe, não podemos esquecer, não podemos trocar as preposições. Prestem bem atenção. Nós estamos dizendo de que fi quer dizer nu ou né? Então nós não podemos trocar fi no lugar de ala, nem ala no lugar de fi. Ou seja, como na nossa língua dizemos habitualmente de que o fulano está na cama, e aí ao traduzir a preposição na, a gente vai
cair no erro e acabamos dizendo fi sair, né? Por exemplo, fi a sair. Fi a sair. Fi a sair. Quer dizer, não porque não pode ser usada ou formulada dessa forma. Fi a sair. Em alguns contextos é possível a pessoa falar fi a sair. Quer dizer, dentro da cama, na cama. Mas agora, se a pessoa estiver na cama, ou em cima da cama, ou se o objeto estiver sobre a cama, ou alguém estiver dormindo, nesse caso, a preposição usada é ala. Ala, que quer dizer em cima de, né? Que a pessoa não fica dentro da cama. Então, não podemos fazer essa troca justamente por causa da tradução, porque muitas vezes, quando nós aprendemos uma língua, a tendência é traduzirmos da nossa própria língua para a outra língua. Por isso chamamos a atenção de a gente pensar a língua árabe a partir da própria língua. Isso vai facilitar a sua percepção nesse contexto. Mais algumas novas frases para nós auxiliarmos e explicarmos melhor o uso e a função das preposições. Vamos ver um curto diálogo. Frases curtas, né, que servem inclusive para o aluno poder construir um diálogo muito breve. Aqui eu tenho Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Onde está Muhammad? A palavra Aina quer dizer onde, né? Onde está Muhammad? E a resposta é Huwa, ele está fil ghurfati. Fil ghurfati. Ele está no quarto. Então, alguém chega e pergunta: Aina Muhammadun? Onde está Muhammadun? Estiver a dormir, nesse caso, está dormindo? Então, a resposta é Huwa, ele está, significa fil ghurfati, no quarto. E, nesse momento, a pessoa pode também complementar essa frase. Ala sarir. Quer dizer, Muhammad está no quarto sobre a cama. Muhammadun fil ghurfati ala sarir. Está no quarto e sobre a cama, em cima da cama. Então, aqui eu tenho mais uma vez a preposição fi, que obriga que o nome ghurfa termine com kasra. Fil ghurfati. Eu posso, nesse caso, tirar a palavra huwa e colocar aqui, por exemplo, Muhammadun, né? Muhammadu fil ghurfati. Tá bem? Funciona. Muhammadu está no quarto. Outra frase. Wa aina Yasirun? E onde está Yasiru? Onde está o Yasir? Wa significa e, né? Aina, onde? Wa aina Yasir? E onde está Yasiru? E a resposta é Huwa, ele, fil hammami. Fil hammami. Mas uma palavra nova. Al-hammami. Né? Observem de que ela termina com kasra. Mais uma vez, por causa do fi, por causa da preposição fi. Então, fil hammami. Tá certo? Quer dizer, Yasir está no banheiro. Al-hammam. Wa aina Aminatun? Onde está Amina? Amina é uma mulher. Onde está Amina? Então, a resposta é Hiya, quer dizer, ela fil matbahi. Ela,
Hiya, ela, fil matbahi, está, né? Aonde? Na cozinha. Fil matbahi. Mais uma vez eu tenho aqui a palavra ri, ou seja, a palavra matbahi, queria dizer, termina com kasra. Ou seja, o que nós estamos a dizer é que as preposições chamadas huruful jarri, elas obrigam que a última letra da palavra termine com kasra. Essa é a regra geral. Mais dois exemplos. Wa aina al-kitab? E onde está o livro? Aina al-kitab? Onde está o livro? Huwa, o livro, quer dizer, ele, huwa, ala al-maktabi. E tenho aqui ala, a preposição ala, sobre al-maktabi, né? A mesa do escritório. Então, mais uma vez, eu tenho aqui a última letra, que é o ba, termina com kasra, maktabi, al-maktabi. E por último, eu tenho wa aina as-sa'a, wa aina as-sa'atu, e onde está o relógio? Observem que a palavra as-sa'a, na língua árabe, ela se encontra no gênero feminino, as-sa'atu, né? O relógio. E o sinal do feminino, eu tenho aqui tá marbuto, que é o sinal do feminino. Então, as-sa'atu, hiya, então ela, né? Ela, nesse caso, mas não podemos traduzir como ela, porque não, o relógio é ele. Mas hiya, ela, é uma, significa ela, porque nesse caso nós temos a palavra as-sa'a, que está no feminino. Então, por isso, usa-se hiya, quer dizer ela, que indica, portanto, o nome, que indica as-sa'a, o relógio. Aqui, então, fica hiya, ala. Ala, tenho aqui mais uma vez, preposição ala, sobre ou em cima de as-sarir, as-sarir. E mais uma vez, as-sarir termina com kasra, ala as-sarir. Então, esta é a função das preposições huruful jar na língua árabe, que elas servem para obrigar que as palavras, ou a última sílaba da palavra, ou a última letra da palavra, leve o sinal kasra. Então, essa é a função das preposições que nós vimos hoje. Em relação às preposições min, ila, significa min, de, ila, para. A regra é a mesma, conforme nós vimos nos exemplos anteriores, quando falamos de ala e fi. A função gramatical dessas preposições é a mesma. Então, de uma forma muito simples, é que min faz com que o nome termine, nesse caso, com kasra, conforme nós vimos. Aqui eu tenho kasra, al-baiti. Al-baitu, né? A casa, minal baiti, e aqui termina com kasra. Mais uma vez. Al-masjidu, a mesquita, minal masjidi. Ilal masjid, queria dizer, desculpe. O exemplo aqui é ilal masjidi. Ilal masjidi. Tá? Então, minal bait significa da casa, portanto, o ponto de partida. Minal bait, da casa. Ilal masjidi, para a mesquita. Ilal masjidi. Então eu tenho aqui ilá, que é a preposição para. Al masjidi termina com kasra. Ilal masjidi, para a mesquita. Então essa, do modo geral, é a função de as 4 preposições que nós vimos até agora. Huruful jar. E no seu conjunto chama-se, quando no caso da sua classificação morfológica, nós chamamos de huruful jar.
né? Huruf al-Jarri, não é isso? Huruf al-Jarri, né? Tinha que colocar aqui Huruf al-Jarri, Huruf al-Jarri, né? Então, preposições, que significa? E se for uma preposição, como é que eu chamo? Né? Se for um singular, nesse caso, quero me referir a uma preposição, aí digo harfu al-jarri. Harfu al-jarri. Bom? Harfu al-jarri. Então, preposições, hurufu al-jarri, harfu al-jarri. A preposição, já no singular. Então, eu tenho aqui, ila chama-se harful jarri. Harful jarri. Min ou mina, harful jarri. No seu conjunto, as preposições, eu digo huruful jarri. Tá. E aqui, portanto, eu tenho esta função. Mas algo que eu queria chamar a atenção de vocês é sobre uma mudança que vocês podem observar na preposição min. Min. Né? Ela muda para mina. Se vocês observarem, neste caso, minal baiti. Minal baiti. O significado é o mesmo, mas ela toma uma nova grafia ou um novo formato, melhor dizer, deixa de ser min, passa para mina, portanto, a transformação de sukun para fatha, existe uma justificativa gramatical, e nós vamos ver por que isso acontece. Acontece que quando eu tenho a palavra min, que originalmente a sua essência termina com sukun, originalmente ela termina com sukun, min. E acontece que a palavra que vem depois de min também começa com sukun. Nesse caso eu tenho a palavra, vamos lá dizer aqui, a palavra al-kitabu, né? Pode ser, para além de repetir a mesma palavra, al-kitabu. Tá? Observem que na leitura, quando eu vou falar, juntar as duas palavras, a preposição e a palavra kitabu, eu preciso pronunciar al, ou seja, o pronome, o artigo definido, que é al. Agora, quando vou pronunciar, quando vou juntar, melhor dizer, quando eu vou juntar a preposição e o nome, neste caso, eu não preciso de pronunciar alif. Alif desaparece. Eu não vou dizer min al-kitab, juntar tudo, na união das duas. O que eu vou fazer é, vou pronunciar al, esse al, lam com sukun, com min, que vem antes. Então eu vou ter que juntar min e kitab. Então vamos observar de que é até difícil pronunciar duas letras mudas, digamos assim. E nesse caso, min seria min kitab. Dentro da língua árabe, isso não funciona. Por isso, o que acontece? Quando se encontram dois sucunes, aqui eu tenho sukune, que vem originalmente da palavra anterior, ou seja, nesse caso da preposição min, que na origem termina com sukune, e al-kitabu, que levou al, por causa
que foi definido. Então eu tenho aqui duas palavras, uma que termina com sukun e a outra que começa com sukun. Então nesse encontro entre dois sukunes faz com que min, sukun de min, seja transformado para fatha. Então fica minal kitab. Minal kitab. Da mesma forma que nós vimos aqui. Minal baiti. Então, para além de min al baiti, porque houve encontro de dois sukunes, entre o sukun de aqui, artigo definido al, e o sukun de min, nesse caso, então transformou-se o sukun de min para fatha. E aí fica minal bait. Essa é uma regra geral. Todas aquelas palavras que estarão no definido e antes delas vem o pronome, a preposição min, então min é escrita com fatha. O sukun se transforma em fatha. Minal bait, minal masjidi, né? Então, esse é o que eu queria chamar a atenção para só terminarmos esta lição de hoje. E nesse caso nós vimos huruf al-jar, fi, min, ila, ala. Bom, então muito obrigado, até a próxima.